Seja bem-vindo à terceira aula da Comunidade Alma Rica. A Comunidade Alma Rica é uma comunidade onde você vai conseguir ter mais prosperidade e conseguir ter mais paz na alma. Onde você vai, de fato, sabe aquela sensação de que a vida está fluindo, de que você está com tesão na vida, acorda uma segunda feliz, que você tem mais entusiasmo que a maior parte das pessoas. Quando você toma um soco na cara da vida, você se levanta mais rápido, onde você consegue entender que um problema é um desafio e todo desafio tem aprendizagem, portanto você cresce mais rápido do que a maior parte das pessoas. Mas por que será que a maior parte das pessoas ainda não entenderam como funciona para instalar drivers mentais e fazer com que elas consigam crescer mais rápido do que outras? Por que que apesar de todo o conhecimento, todo o know-how, toda a expertise de muita gente, não consegue crescer tão rápido quanto outras que não tem tanta expertise? A pobreza da sua alma não é a falta de oportunidade, é um vício químico em emoções negativas. É isso aí, é um vício químico em emoções negativas. Você precisa de um detox emocional para você sentir o gosto da prosperidade. Um detox emocional para sentir o gosto da prosperidade. Por que que apesar da pessoa ter tudo para dar certo, ela dá errado? Sabe assim, não tem umas pessoas assim? Cara, aquela pessoa tem tudo para dar certo, mas dá errado. Vou fazer algumas perguntas aqui pra você identificar o que eu tô querendo dizer, tá? Primeiro, você se pega repetindo as mesmas histórias falando que você foi injustiçado lá atrás? Ou existe alguém que só de pensar no nome, o seu dia meio que dá aquela azedada? Sabe, você lembra daquela pessoa lá atrás e que aquela pessoa eu não quero nem ouvir falar. Né? Ou você talvez vive naquele sentimento de que, se eu tivesse feito as coisas diferentes, se eu tivesse falado diferente, se eu tivesse reagido diferente, se eu tivesse ido naquele dia, se eu não tivesse ido naquele dia, né? Ou você sente que não merece o sucesso por conta dos erros que você cometeu no passado e por conta de uma série de situações que te geraram uma culpa gigantesca, né? Então, é, existem situações na tua vida que você viveu, chamadas de traumas, né, feridas abertas, que são feridas invisíveis, né, são bloqueios invisíveis que te prendem de viver uma prosperidade de fato. Porque apesar de várias pessoas terem um monte de dinheiro na conta bancária, a pessoa não acessa uma felicidade gigantesca, né? Não tem muita gente com muito dinheiro e aí se atraca na droga, se atraca não sei o quê, ou o pai e a mãe da pessoa é próspera, e aí o moleque arruma um jeito de fazer um monte de cagada na vida, né? Então, a primeira coisa que você precisa entender é, memórias, o teu cérebro, a tua mente, ela é um compilado de experiências que você viveu na tua vida. Tá? Então são experiências de tudo que você viu, tudo que você ouviu e tudo que você sentiu ao longo da tua vida. Né? Principalmente na primeira e na segunda infância, falar na psicanálise, né? Então 0 aos 2, do 2 aos 7. Tá? Então gravou. Gravou o quê? Memórias, né? Forte impacto emocional. Então, situações onde ficaram gravadas. E como é que funciona uma memória? Memória de longo prazo, tudo que você lembra depois de 6 horas. É uma imagem, e aí tem. E aí nessa imagem tem emoções, tá? Então, qual foi o último Réveillon que você passou? É recente, né? Mas o último Réveillon. Com quem você tava? Que camisa você tava? Quais são que você tava bebendo? Qual foi o último aniversário que você teve? Como você se sentiu no seu último aniversário? Qual foi o momento os momentos mais felizes da tua vida? Então, essas coisas que vêm à tona. Por quê? Porque tem uma grande carga emocional. É uma imagem e uma grande carga emocional. Essas imagens e cargas emocionais, elas formam quem você é. Várias experiências na tua vida. E aí, óbvio que tem situações difíceis de digerir, não é? Tem difíceis de digerir. Então, essas situações, quando acontecem repetidamente, vão formando convicções. Tem 3 tipos de crença. Tem, primeiro, opinião, depois a crença, depois a convicção. Opinião, como não tem muita sustentação. Depois vira uma crença, já tem muito mais sustentação. Aí vira uma convicção, é difícil de tirar. Pode ser bom, pode ser ruim. Quando é boa, por exemplo, eu sou uma pessoa, quando eu tenho uma crença de que quem come saudável vive mais. Quem come saudável vive uma vida melhor. Então, se eu sei que quem come saudável vive uma vida melhor, quando eu tô viajando, não é muito difícil para eu pegar um alimento saudável, porque já é uma convicção para mim, entendeu? Então, existem situações que ocorreram na tua vida de impacto, lá na psicologia chamam de gestalt aberta, né? Ferida aberta,
Um trauma é tudo aquilo que você reage de forma desproporcional. Então você tá lá, vamos supor que você tá sentado no sofá. Aí você tá assistindo um filme legal. Aí aparece o teu irmão. Ele vai lá e pega o controle. Muda aí. Agora você vai ver o que eu quero. Tipo, e aí você se levanta do sofá e começa a xingar. Você tá maluco? Tirar o meu negócio, tô vendo aqui, você tá doido. Sabe? O cara aumenta a voz, grita com o cara, fica puto da vida. E aí pega e sai assim. É uma reação desproporcional. No mínimo, cara, pô, por que que você tirou? Tava vendo o filme. Tá louco? Por que que você tirou? É uma reação assim, normal, né? Mas não uma reação de gritar, de o cara tá louco. Não, é uma coisa desproporcional. A mesma coisa já aconteceu comigo. Tava numa mesa de reunião quando eu tava trabalhando no corporativo. E aí tinha um diretor. Esse diretor falou para um analista, pegou e falou para esse analista, assim, cara, você precisa rever as suas atitudes aqui. Ahn, Você não tá conseguindo entregar. E na frente de todo mundo, você não tá conseguindo entregar, você não sei o quê. Começou a apontar o dedo pra ele, falar as falhas, todas as falhas dele. O que aconteceu? O cara começou a chorar no meio da reunião. Chorar no meio da reunião. E aí, ai, eu não consigo, não aguento mais, tá complicado, que não sei o quê, que não dá, que não sei. Ah, ou seja, uma reação completamente desproporcional ao ambiente. Por quê? Porque o diretor pegou numa ferida profunda dele. Né? Provavelmente uma ferida de rejeição, de abandono, uma ferida de crítica, né? Aí, nesse caso, o diretor se comportou na psique desse analista como se fosse o pai dele. Todas as vezes que você explode com alguém, você coloca essa pessoa na figura, em uma figura como se fosse uma figura parental. Né? É mais ou menos como se essa pessoa fosse o seu pai ou sua mãe. Tem os três P's que mais traumatizam, né? Pai, padres e professores. Então, existem, tudo isso para falar para você que existem âncoras invisíveis que te prendem onde você tá. Você já percebeu que tem um monte de gente que estuda pra caramba, que faz curso, faz formação, se certifica, lê livro, só que não sai do lugar? Por quê? Por conta desses campos invisíveis que ficam bloqueando a pessoa de evoluir na vida. Então, apesar dela adquirir conhecimento, ela tem um campo invisível de rejeição. Então, se a pessoa pega uma cana e liga, ela vai se sentir mal. Isso bloqueia a evolução dela, por exemplo, se ela trabalha com a internet. Então, é muito importante você olhar essas amarras invisíveis. Como é que você sabe aonde você tem amarra, aonde que tem amarra invisível na tua vida? Olha para a tua vida, veja as áreas da tua vida. Qual área da tua vida que não tá fluindo? Fala para mim. Qual área da tua vida que não tá fluindo? Ah, vamos supor que seja no lado profissional, no lado financeiro, vamos supor. Provavelmente você tem muitas crenças envolvidas, invisíveis nessa área. Você precisa olhar para isso. Ah, vamos supor que hoje eu conversei com uma pessoa que tinha acima de 50 anos de idade e que um dos desafios dela era encontrar um grande amor. Então, essa pessoa estava repetindo o padrão, sempre quando a pessoa se sentia insegura no relacionamento amoroso, ela queria controlar. Ela queria controlar. Aonde você tá indo? Onde você vai? Que hora você volta? Ciúmes, né? A gente fala que ciúmes é a saudade de você. Isso é um escritor famoso, Augusto Cury, que fala isso. Então a pessoa explodia como insegurança, com medo da dor da rejeição. Então, enquanto a pessoa não olha a dor da rejeição, ela não vai se sentir segura. E aí ela vai atrair relacionamentos inseguros para a vida dela, porque são padrões, repetições de padrões. Né? Você faz igual ao seu pai, aos seus pais, ou ao contrário. Né? Igual ou ao contrário. Né? É sempre assim. Então, todas as vezes que tem uma área da tua vida que não tá fluindo, pode crer que você pegou isso do teu pai ou da tua mãe, que está fazendo igual ou ao contrário. E aí você precisa se destravar, porque isso não é teu, é dele. Você pegou, você aprendeu. O bebê nasce sem trauma, ele aprende. Tem dois pontos que o bebê precisa desenvolver, senão. Vê, todo ser humano tem trauma, tá? Sendo bem sincero aí. Todo ser humano tem trauma. Então, o bebê, ele precisa ser tocado, no inglês falam attachment, precisa ser tocado para desenvolver segurança. E o bebê precisa de autenticidade, a criança precisa de autenticidade. Quando a criança tá lá no mercado, ela abre o choro, começa a chorar. Ah! O pai fala: cala a boca, cala a boca. Já falei, para de chorar, coisa feia.
Para de fazer essa cara feia. Quando o pai reage assim, a criança entende que se ela for ela mesma, ela não vai conseguir ser aceita. E todo ser humano quer o quê? Quer ser aceito. É isso, o ser humano quer ser aceito. Porque você acha que as pessoas começam a fumar num grupo de adolescentes? A pessoa começa a fumar pra ser aceita? Por que você acha que hoje começa a ingerir, beber que nem um maluco num grupo de adolescentes pra ser aceita? Ou pra suprir uma carência emocional? Então, isso te prende de construir um estilo de vida de alma rica. Essas amarras invisíveis. E a gente olha dentro da comunidade alma rica, no pilar coração rico, para você se livrar dessas amarras invisíveis que te prendem de conseguir ser quem você veio ser nessa terra, conseguir prosperar, ter dinheiro e atuar no teu propósito, tá? Tem várias estratégias, várias táticas, vários hábitos, várias ferramentas que a gente utiliza para destravar o teu coração dessas amarras invisíveis e você conseguir ser quem você veio ser aqui nessa terra. Fica aí, dia 14 agora de janeiro vai ser o lançamento oficial da comunidade Alma Rica, tá? Envia para as pessoas que você conhece, esteja presente, que pela primeira vez na história eu vou compartilhar com você os 3 pilares que me fizeram construir essa comunidade Alma Rica, que tá ajudando já, que já vem ajudando nos últimos anos e agora eu agrupei o conteúdo em uma comunidade, tá bom? Fica aí na cena dos próximos capítulos. Tamo junto e fica atento à quarta aula, tá?